Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial, gente. Ela é uma fofa, uma querida, vocês vão querer levar para casa, mas eu vou levar primeiro. Né, Zenate, querida, ela veio de Joinville. Ela é muito conhecida, acho que não tem uma pessoa em Joinville que não conheça ela. Zenate de Oliveira. Ela tem mais de 40 anos da Donep, né, Zenate? Isso. Ela Desde o foi início. a criadora do apoio jovem, né? E é amada pelos jovens. Diz que Isso aí. onde ela vai, tem uma turma de jovens, assim, te seguindo, né, Isso Zenate? aí. E é um privilégio, uma honra. É um presente de Deus, gente, ela aqui. Fiquem com a gente até o final e vocês vão ver o que nós estamos falando. Mas, depois dessa história dela pequenininha, e agora tinha 2, a minha irmã trabalhava, era uma profissional muito boa, e os chefes deixaram ela praticamente trabalhar em casa, fazia tudo em casa para cuidar de mim. E eu fiquei de um jeito que, quando eu queria andar, era de gatinho. Nossa. Não podia cuidar das crianças. E chegou um dia que eu ouvi o médico dizendo: o que vocês tiverem que fazer por ela, façam. Mas ela, a hora que ela fizer um esforço, até para andar de gatinho no chão, que ela fizer um esforço forte, ela vai ter uma dor muito grande. E aí, 2 dias ela se apaga. E que foi o que aconteceu com os teus tios, né? Os que morreram com 18 anos. Não, Ah, não? não. Eu creio, eu digo que a história deles, a minha não É tinha nada a diferente. ver com, entende? Entendi. Claro, tinha uma genética, né? Mas era outro problema. Outro problema. Entendi. Ou talvez alguma coisa de algo ali, mas um pouco diferente, né? Sim. Pela gravidez, a mãe ter perdido o neném, o menino de 3 anos, não ter me cuidado, mas tudo isso Entendi. junto. E aí eu tinha uma casa pronta. E aí chegou o dia ia ser o meu aniversário. Aí a minha irmã comprou doce. De 25 anos. 25 anos. Doce, e fizeram uma festa, e eu, na cama, nem vi, só vi que estavam comendo, trouxeram, quiseram. Mas nessa festa, ela fez... Eu estava muito mal. Eu escutava, mas não podia falar. E para eles, eu de olhinho fechado, ela não está escutando. E aí, na sala, eu estou num quarto próximo, eu escutei a minha irmã pedindo para o meu marido o meu filho, de papel passado. Tu sabe que eu não engravidei e eu estou cuidando dela com tanto amor. E está chegando a hora dela ir embora, nós temos que aceitar isso. E eu queria que tu me desse ele. Tu é jovem, tu vai casar de novo. E aí a minha mãe pediu a menina, que era o neném fraquinho, né? A Amanda nem vai conseguir cuidar dos 2 e eu vou criar ela para ti, eu te devolvo ela. E naquele dia, na minha cabecinha fraca, eu quis ir morar na minha casa, sem condições nenhuma. Eu disse para o meu... Aí, quando eu pude falar, eu falei para ele. Eu acho que ela não me ama tanto. Ela cuida de mim do jeito que cuida, o interesse é ele, o menino. E eu queria ir para minha casa. Ele disse, mas tu não tem condições. Eu disse, mas tu monta os móveis, arruma tudo, me leva.
eu escutei, eu sei que eu estou nos meus últimos dias, eu queria morrer. Como eu sou condenada pela medicina, não vou morrer no hospital, eu queria morrer na minha casa. E aquela coisa de mulher doente insistindo, ele me levou. Mas o que ele disse para tua irmã quando ela pediu o filho? Ele não respondeu. Eu acho que ele embargou. Ele não respondeu. Mas aí ele, depois, eu podendo falar, eu disse que eu tinha ouvido, né? Ele também não falou. Até hoje ele é de poucas palavras. Mas aí assim ele eu fez. quis ir. Que aí ele quis, né? Só que eu não sabia que ele que não iria, nem o bebê, na cabecinha de menina magoada, como é que eles iriam comigo? Então, fui só eu e ele. Ficou os 2 filhos para trás. Ele disse, como é que cabeça tua? Como que eu vou pagar alguém para cuidar de ti? Esse alguém, para cuidar de ti, alguém já vai ser difícil, mas eu consegui. Eu não tenho como levar. As crianças vão ficar com a tua mãe e com a tua irmã. E aí, imagina, aí eu vou. Quer dizer, se a coisa ali estava triste, imagina como ficou. Uma semana lá, aí eu estava a 0, aí a saudade de não menos ver, né? E aí eu pedi para ele que eu queria ver as crianças. E aí a minha irmã levou. Enquanto ela vai buscar um pãozinho, não levou o neném, levou só o mais velhinho. Enquanto ela vai na padaria buscar um lanchinho, o pai tinha comprado uma bicicleta para ver se atraía ele para casa, né? Vamos ver, trago só o mais velhinho, a mulher cuida para ela. E ele achou a dita bicicleta e eu na cama. E achou a bicicleta, encostou uma cadeira, abriu a porta e eu não vejo nada, só escutei os gritos dele. Ele abre a porta, sobe numa bicicleta de rodinha e cai numa escada, cai nos fundos da casa, né? Um pouco mais alta, tudo com brita novinha que ninguém tinha pisado. E aí aqueles gritos, e aí eu fiz o dito esforço. Mãe, eu quis sair da cama e eu estava num período que nem para me arrastar eu conseguia. E aí eu sei que eu saí da cama, me arrastando, e aí a dor foi muito forte. E aí eu mexia braço, eu não mexia as pernas. Aí eu paralisei por completo. Aí durou 2 dias. Aí ali eu desmaiei, não vi mais ela, não vi quem acudiu ele. Quando eu me acordei, eu estava na cama, aí eu soube depois que 2 meninos adolescentes vizinhos pularam o muro, acudiram ele e entraram, me viram caída, eu pesava acho que 30 e poucos quilos. Nossa. Me levaram botaram na cama. Só que aí eu estava desacordada. Ali eu acordei, mas aí já fazia tudo na roupa e já não tinha mais controle. E 2 dias depois eu me apaguei e me acordei naquele lugar que eu contei para vocês. Um lugar. A Bíblia chama ele de lugar de consciência. Eu creio que todos que se apagam aqui passam por este lugar. Nesse lugar, eu me vi. Primeiro, um lugar tão branco que a nossa vista, corpo, nós não aguentamos. O branco nosso não é branco, a luz branca não é branca. É amarelo. Perto daquele branco. Perto do branco. É branco, branco.
que nem areia da praia com sol que a gente olha, é um Uau. branco, é mais que aquilo ali, sabe? É um branco que olho normal cegaria, olho humano cegaria. Aí aí estou num lugar que não é da terra. Outra, eu estava naquela situação, eu estava de pé. Eu não ando. Como que eu estou de pé? Olhei, era eu. Primeiro, assim como, né, me toca, o que está acontecendo? Estou aqui. O chão era branco, tudo branco, que chega a fazer parede. E, de repente, aí veio na minha mente, eu morri. Passou 2 dias, eu já sabia, eu morri. E aí, rapidamente, eu começo a ver a minha história. A história que eu contei. Entende? E aí, agora eu não contei, né, que nesse período dos 14 até o meu casamento, tomando remédio controlado, eu milagrosamente consegui trabalhar numa empresa que eu contei para vocês no chá, né? Uhum. E ali, esse Deus grande, que sempre está agindo, 3 meses de um trabalho de revista, eu não deixei passar um defeito em peças, que iam para a costura ainda. E 3 meses depois eu fui chamada para ser encarregada daquela sessão. E, para mim, quando escutei o meu nome, eu achei que eu ia ser dispensada. Olhei para a nossa chefe e disse, por que você não me avisou que ia me mandar embora, né? E até eu levava um choque e eu caía. Perdi as pernas, que as minhas pernas já não eram a minha segurança. Aí no chão ela disse, que foi? Eu disse, por que você me mandou embora? E você não me avisou. Ela disse, Zenate, olha lá, o nosso chefe geral. Ele tem um presente para te dar, nós temos que subir lá. Então, quer dizer, eu ia ser promovida. Uau. E até casar, né, em Joinville, eu era encarregada de um setor. E, na época, essa empresa me dava um salário e, por ser encarregada, tinha um prêmio. E todo mês o prêmio era diferente. Então, era um envelope do salário que eu assinava. E o prêmio era um presente, que geralmente era o tamanho do salário ou até maior. E chegava o dia do pagamento, eu dava para o meu pai o salário E o prêmio? e o prêmio. Aí comecei a namorar e a minha mãe dizia, filha, por que você não dá o salário para o pai e o prêmio para a mãe fazer teu enxoval e comprar tuas coisinhas para o casamento? E eu respondia para ela, não sei, mãe. Mês que vem eu vou tentar. Chegava o dia, eu dava os 2. Tudo para ele? Tudo para ele. Eu me incomodava. O acerto para mim ir embora para Paranaguá, na empresa, que eles não queriam que eu saísse de jeito nenhum. O dinheiro que eu ganhei do acerto, o meu noivo, na época, me pediu, nega, que tal? Você deu tudo. Eu dei dinheiro para tua mãe fazer o teu enxoval, porque tu dava tudo para o teu pai. Agora o acerto, vamos fazer assim? Fica para nós, porque na casa falta uma geladeira e uma pia. E com o acerto a gente compra à vista, porque eu estou pagando a casinha, estou pagando mais e tanta. Digo, tá bom. Chegou na hora, entreguei para o pai. Aí, quando ele veio para o casamento, eu disse, olha, eu tenho uma notícia ruim para te dar, que eu dei o acerto para o pai. E não tem problema, tu vai ficar sem geladeira um período. E sem fogão. E sem a pia. Ai, sem a pia. Vai lavar louça no tanque, mas depois eu vou comprar. Eu não sabia por quê. Eu tinha que dar. Só que lá em cima, naquele local, eu vi por que eu dava. E foi, posso dizer, uma das coisas que mais me condenou.
foi o que eu dava para o meu pai. Para ele, eu era a melhor filha. Meu pai, assim, todos os pais antigos eram assim, né? Ele cobrava, os filhos pagavam 40% do que ganhava para ele, o resto era dele. Então, eu não precisava dar além dos 40%. E eu dava tudo com prazer. Ele dizia, tu não quer nada, filho? Eu digo, não, eu ganho uniforme, não preciso nada além disso. Eu já ganho da empresa uniforme. Não quero, pai, só o passe de ônibus. Eu tinha prazer de fazer isso, mas não sabia por quê. E lá em cima, eu vi a intenção do meu coração. Uau. E a Bíblia diz que nós vamos ser julgados, né? A palavra é cheia de texto dizendo que Deus vai nos julgar. A intenção, nós somos julgados pela intenção do nosso coração, que não é o Senhor que nos julga, é a palavra. Somos nós mesmos que vamos. É nós mesmos. Então, isso aqui foi muito sério. Porque não tinha ninguém me condenando. Era eu me condenando. Nós somos espírito, alma e corpo. Então, o corpo estava em casa, lá na minha cama. O espírito e a alma subiu. Eu olhava, era eu. Tinha braço, tinha mão. Só que quando eu comecei a ver a minha história e eu ser condenada, eu pegava a minha mão para não enxergar, tá? Fazia isso. Só que a minha mão não era minha mão, mas não era parede. Eu botava a mão e continuava vendo. Loucura. Não tem fechar o olho. Eu continuava vendo. Isso é a vida espiritual. E aí, o que eu via? Quer dizer, eu entregava e a intenção era... Meu pai nunca... Ela é doente, ela toma remédio controlado, ela não pode casar. Quer dizer, aí o primo venceu essa barreira, né? Ela é doente, na cabeça dele eu ia morrer 18, 19 anos, um pouquinho mais, né? Mas eu ia morrer ali. Então, não é para que casar, né? Num ponto ele teve razão, porque depois eu fui ter os filhos e tive um problema seríssimo, né? E aí, nesse momento, eu vejo, né, tudo. E uma das coisas que mais me condenou foi, eu dava para ele dizendo, toma, da doente mental, daquela que nunca era para trabalhar, mas eu venci, consegui provar para mim mesmo que eu não tenho problema mental. Mas você gosta de dinheiro? Eu não gosto de dinheiro. Eu só queria o que eu tenho hoje, a prova de que eu não sou doente. Porque em 3 meses eu passei a ser encarregada de uma sessão enorme e dou conta do meu serviço. Porque a cabeça, para mim, era boa, né? Eram as pernas. E aí eu vi cada vez que eu dei o dinheiro. Meu Deus. A motivação do teu coração. A motivação do meu coração. O acerto, a motivação. Era vingança, na verdade. Era assim, é isso que tu gosta, de dinheiro. E era como se eu dando dinheiro, eu estava provando para ele que eu era sã, eu era a que mais dava dinheiro para ele. Entende? E aí, quando eu terminei de ver a minha história, era isso. E por eu ter me criado num lar cristão, evangélico, né? Minha família espírita, mas agora nós éramos num lar cristão evangélico. Eu nunca tinha falado de Jesus para ninguém. Isto também me condenou. Foram as duas coisas, não tinha outra coisa. Eu tive um único namorado e só casei, né, dentro do meu quadro. Então, eram as duas coisas. Eram minhas mãos vazias. Isso me condenou, que eu
tinha chegado diante dele, então, vi uma mágoa enorme e me vi de mãos vazias. Uau. E aí eu caí em desespero, ali, né? Estou condenada. De repente eu fui tirada daquele lugar e numa distância longe vinha Jesus. Eu sei que era ele. Ele é enorme, grande, grande. E ele, muito grande, ele tomava conta daquele lugar, mas era ele. E aí a minha mão vazia, aí estou condenada, né? Aí, de repente, eu sou tirada desse local e eu olho uma distância, assim, talvez de menos de meio quilômetro, na nossa medida, eu vejo um ser enorme vindo à minha direção e eu sabia que era Jesus. No desespero, eu sabia que eu podia ir ao encontro dele, que eu ia pedir uma chance de voltar. E aí eu comecei a caminhar em direção dele. E aí, quando eu estou nesse lugar, eu vejo ele, sabia que era o Senhor. Era como se algo me dissesse, tu pode esperar ou tu pode ir ao encontro. Aí eu decidi ir. Era eu, só que a maneira que eu fui me aproximando dele, eu fui diminuindo muito rápido. Sabe aquele João bobão que você fura e ele... Assim. Eu sabia, eu não olhava, eu vi aqui, decidi ir e, olhando para baixo, eu fui caminhando e cheguei junto dele. Só que o que eu descobri na eternidade? Aqui nós andamos, lá não. É como se você estivesse num patinete, você desliza. Uau. Eu pensei em andar, é como se eu tivesse rodinha nos pés. E aí eu fui me aproximando e fui diminuindo. Quando eu cheguei junto dele, eu não era mais nada, mas era eu. E aí eu mostrei para ele as minhas mãos, que estavam vazias, e disse para ele que eu estava condenada e que eu precisava de uma chance. Só que também você não fala. É tudo aqui, tudo na mente. Tá? Você não precisa disso aqui, né? Isso aqui é porque nós estamos no corpo. E aí eu comecei a pedir. E eu clamei de um jeito que, para mim, o nada, eu era uma folhinha, mas era eu. É como se essa folhinha... pensa num gelo fininho que alguém pega e quebra. Eu me sentia assim, toda em pedacinho. Para mim, eu estava com o rosto no chão, eu me senti toda esmagadinha. Isso fazem muitos anos. Até hoje tem uma canção que eu não consigo cantar, que é aquela canção quebra a minha vida e me faz de novo. Eu quero ser um vaso novo, porque eu me senti literalmente. O meu clamor, o nada diante dele, é como se eu clamei até que... Não foi ele que me espedaçou, eu fiquei moída. E aí acabou. É como se eu falei tudo e eu não tenho mais argumento. Tudo aqui, só. Aí ficou um silêncio e aí o meu terror, né? Ele dizia, não, mas aí ele disse, volta, eu te darei mais uma oportunidade. Muitos caíram aos meus pés, como tu, e não tiveram a oportunidade que eu estou te dando. Eu falava com ele aqui, mas eu ouvia a voz dele soando. A voz dele ficou tão clara para mim, querida, que por um período depois
quando eu estava num culto daqueles bem de poder, que alguém falava em profecia que não era de Deus, eu saía do meu lugar. Mas ninguém me segurava no meu lugar. Eu saía do meu lugar, abraçava a pessoa e dizia para ela, vamos se ajoelhar comigo. Você vai pedir perdão, porque você usou o nome do Senhor, não foi Ele que falou. Ou senão, eu dizia, Ele falou na sua boca isso, isso. E você aumentou isso, isso, isso. Nossa. E a pessoa agarrava comigo, não ficava brava. Agarrava chorando. E perdão, Senhor. De algo sensível. Ficou comigo. Sabe? O discernimento, né? O discernimento. Ficou por anos essa coisa forte que eu não sei explicar. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Então, quando Ele fala comigo, eu te dou mais uma oportunidade e me diz que era para mim voltar. Todo o caminho que eu fiz de volta, eu escutava a voz dele como o som de muitas águas, repetindo para mim. E aí o que eu entendi? Quando eu voltei no meu corpo, eu entendi Deus. Como é que eu posso explicar? Até acontecer isso comigo, Deus estava lá no céu. E nós, através da oração, alcançava Ele. Né? Quando eu volto, eu estava dentro dEle. Entende? Dá para entender. Hoje, se você perguntar para mim, qual é a tua sensação? Eu estou dentro dEle. Eu adoro Ele em toda hora, dirigindo o carro, estou com uma mão, te amo, estou adorando, porque eu me movo nele. E hoje eu leio as Escrituras, o livro de Atos. Paulo está lá, em Atenas, ele está dizendo, vocês se movem nele, vocês respiram nele, vocês estão tão perto dele que até tateando vocês podem tocar nele. É só esticar a mão, se ele não estiver dentro, você não estiver conectada nele, você pode tocar nele. É uma visão, sabe, que às vezes eu tenho dificuldade até de explicar, né? Não, e de ouvir alguém pregando num púlpito, quando botam Deus à distância. Tá? Jesus disse, o mundo não vai me ver mais, mas vocês vão me ver. Uau. Porque eu vivo e vocês vão viver. Eu não vou deixar vocês órfãos. O Espírito, quem é o Espírito? O Espírito Santo que nós chamamos foi tirado é o Espírito do Santo, Ruach Kadosh. Tá? É o Espírito do Santo. E onde é que nós vivemos? Jesus diz, eu que sou a luz vim ao mundo. Eu que sou a vida vim ao mundo. Antes de eu vir como o neném que nasceu de Maria, eu já era a vida e eu já era a luz e eu sou a vida. Uau. Então, nós vivemos nele. A hora que você morre, você descobre isso. E isso já começa a te dar uma loucura. Porque aí você diz, não foi isso que eu aprendi na igreja, que eu vivo nele. Então, eu tinha que adorar ele 24 horas. Eu tinha que cuidar de toda palavra que eu solto da minha boca. Eu me movo nele, agora o meu corpo está ali porque eu parei de me mover nele. Entende? Então, isso eu entendi. E até hoje eu tenho dificuldade. Depende da pregação, eu tenho que dizer, Senhor, né? Ele não teve a experiência que eu tive, eu também não posso chegar e, entende? E questioná-lo por isso. Então, é sério. E aí, eu volto, está ali o meu corpo,
E só que eu sabia que eu estava nele, que Mas ele se te pediu ele algo, me né? deu, Aí, nesse momento que eu entro no meu corpo, eu vi que o meu corpo estava... Eu lembrei daquele corpo que não tinha condição de cuidar dos filhos, que não andava, e me desesperei. E aí eu comecei a prometer algo para ele. Aqui não saía voz, som, porque eu tinha estado parada quase 1 hora, ou talvez até mais. Então, não saía som da minha boca. Mas eu comecei a prometer loucuras para ele. E aí eu ouvi ele pela primeira vez. Mas ouvi assim, né? Ele enche tudo isso aqui e eu ouvi em voz audível. Ele dizendo, você não vai cumprir o que está prometendo. E aí aqui eu respondi para ele, como eu falei com ele lá em cima. Aqui eu disse para ele, coloca no meu coração o que eu posso cumprir. E naquele momento ele me disse, na casa de oração, que eu fazia parte, mas fazia assim mais de ano que eu não podia ir pela minha situação. A casa de oração a qual você participa tem um grupo de jovens que estão há 2 anos se preparando para visitar Joinville casa por casa. E eles não têm coragem. Você se une a eles e visita Joinville casa por casa. E você vai 1 vez por semana nos hospitais fazer visita. Eu estava prometendo loucura, que eu ia de casa em casa dos meus vizinhos. Sabe quando eu só queria saber que eu vou andar, que eu vou ser uma pessoa normal. E aí, quando ele me dá 2 tarefas, todas as 2 eu precisava andar. Como é que eu vou no hospital 1 vez por semana? Como que eu vou visitar Joinville casa por casa? Então, eu vou andar. Quer dizer, a fé, né? O que ele me disse. E nisso, meu marido acorda. Eu estava, o meu espírito dentro, com aquela sensação, entende, dele, mas o meu corpo morto, não se mexia, que já era a minha situação antes de ter acontecido. Ele acordou com a preocupação que o médico tinha dito. Ela vai apagar, igual um passarinho do seu lado. Você pode ficar com ela horas morta, você tem que dormir atenta. E aí ele me pegou, disse que eu estava fria. Ele pulou por cima de mim, começou a chorar, a gritar, dizer, Deus, tu não podia fazer isso comigo. Abri janela, mas não... Na casa que aconteceu isso, eu não conhecia ninguém a não ser os meninos que pularam o muro, né, que é a história que eu já contei. E aí eu quer dizer, eu já tinha ganhado a tarefa e eu disse, Senhor, faz ele voltar e ver que eu estou viva. De algum jeito, eu não posso me mexer, mas pelo olho... faz ele ver que eu estou viva, porque ele, né, vai trazer gente gritando, eu estou morta para ele. Aí ele voltou e eu tentei soltar algum som, alguma coisa, ele veio com água, com uma colherinha, foi, né, a morte traz uma secura, como se você foi enxugada por dentro, que não sai... E aí aquela água, eu não engolia, porque eu estava parada, mas foi molhando, né? E, de repente, eu aqui pedindo, Senhor. Aí ele foi lá, saiu, ele disse que pelos olhos ele viu que eu estava viva, mas ela está pior do que estava. Eu vou levar ela até o pronto-socorro. Lá eu chamo o médico, porque agora aqui, nós morando um pouquinho, ainda não tinha telefone em casa, então vou levar ela até o hospital, o único hospital que tinha em Joinville.
E aí, quer dizer, cheguei lá naquela situação, vieram com uma maca, tiraram, me levaram, peguei a vez, né? E a mente voltava, mas como estava sem pressão, eu desmaiava. E aí, 3 médicos vieram cuidar de mim. 2 desistiram, ficou 1. E aí, de repente, eu sabia que eu ia viver e que eu ia andar, porque eu já tinha ganhado uma tarefa. Aí, naquele momento, eu vi o médico, 2 disse, Ei, essa mulher está morta. Eu escutava. Ela não tem pressão nenhuma. Não, o marido acordou, mas ela é e tal. E o que você está perdendo tempo com ela? Aí eu escutava ali eles discutindo. Ficou 1 e esse pegou uma lupa para olhar, porque pela pupila, você sabe, né? Aí ele veio assim, e aí naquele momento saiu. Isso já era 12:00. Eles estavam lutando comigo horas, né? Mas assim, para ver a pressão, eles não pegavam no aparelho. E eu tinha os sinais de morte, né? Que é ar nas veias, né? E aí eu disse, aí ele bem pertinho de mim, saiu o som que eu estava tentando soltar. Eu disse para ele, doutor, eu lembro que eu disse, a vida não termina com a morte. Do outro lado, nós somos igualzinho. Ele disse, olha, se termina com a morte, eu não sei. Uma coisa eu sei, que você teve morta, parada, de 40 minutos a 1 hora, o teu corpo tem todos os sinais de morte. Eu já vi na sua ficha que você é desenganada, mas você teve morta e nenhum morto depois de 3 segundos. Já a mente, você está com uma mente perfeita, eu nunca vi isso. Aí, eu, muito cansado, eu disse para ele que eu era desenganada e que não adiantava ele insistir comigo. Que o que tinha acontecido, eu já estava falando porque a pressão já tinha melhorado. E que ele chamasse o meu marido e me liberasse, que eu tinha algo para fazer. Eu queria ir na casa do meu pai, pedir perdão para ele, contar, né? Que, apesar de ele achar que eu era a melhor filha, eu tinha, né, ido e tinha morrido e voltado e tinha algo para dizer para ele. Querida, e aí, nisso, eles chamaram o meu marido, aí fizeram pergunta, e o meu marido assinou a documentação. E se ela parar de novo, o senhor tem que deixar assinado aqui. E ele disse, não, ela não anda, é isso mesmo, posso levar ela embora. Aí, isso já era 12:00 do outro dia, que isso era um domingo. Aí meu pai, me levaram, o banco deitado, tiraram da maca, me botaram na cama, que era o banco do carro, né? O banco totalmente deitado. E ali, gente, eu já tinha esquentado, comecei a falar. Aí o carro andando, e eu vendo, era um dia bem escuro, aquele dia que a luz da rua não apaga, mesmo 12:00, né? Aquele dia feio, assim, que teve um tempo de chuva e ainda está escuro. Nubladão, assim. Nubladão. Aí eu vi alguns focos, né? Em parte mais nubladão. Mas pensa numa alegria. Na minha mente, eu estava do mesmo jeito, né? Precisei da ajuda para pressão, mas assim, já me vendo, né, pela fé eu já ando, já não sei, eu vou fazer ele me deu uma missão.
E eu não tinha força para contar. E o meu marido me diz, agora, o que eu faço contigo? Eu disse, na casa do pai. E aí, quando chegamos à porta fechada, aquele horário de almoço, comer, né? Já tinham almoçado. E era normal, já tinha acontecido, né? Do jeito que eu estava, se fosse no pai, era no banco deitado, ele me pegava no colo e levava. Então, chegamos, o carro parou, ele veio para me pegar no colo. Eu não sei explicar até hoje. Eu abri a porta. E saiu. E saí. E quando bati na porta, e a minha mãe abriu. E a minha mãe tinha problema de coração. Quando ela me viu, ela caiu. Mas eu brincava com ela, disse, a senhora foi espírita, e para a senhora eu tinha morrido. E, né, é um espírito. Que estava como em é pé que ela ali. está em pé? Exatamente. Aí ela caiu e eu, na alegria que eu estava, e nem entendi que eu estava andando, eu me joguei em cima dela e comecei a bater e dizer, volta, mãe, eu morri, mas eu estou aqui. Imagina aí que eu matava ela. Uhum. Eu morri, mas estou aqui. E aí, quando ela levantou, aí levantamos, e aí chorando, e meu pai olhava assustado, não sabia, né? E meu marido todo tranquilo. E era uma casa que terminava o almoço, já tinha café e a cuquinha, que era a sobremesa, né? Então, o almoço tinha acabado, mas tinha o café e a cuquinha. Então, o meu marido pegou o café, as garrafas, a cuquinha, botou no carro e disse, vocês vão assustar os vizinhos nessa choradeira. Entre tudo no carro, na caminhonete, que era o pai e a mãe, né? E eu vou levar vocês num lugar e soltar vocês para escutar tudo isso e para ver o que está acontecendo. Eu não sei de onde veio na cabeça dele. Ele me solta, ele vai, leva para a praia e solta nós em Itaguaçu. Conhece a praia de Itaguaçu? Não conheço. Não. É conhecido como uma praia brava, mas é uma praia assim, de uma areia muito boa para andar. Eles andam até de carro em cima. E aí ele para com o carro e diz, pronto. Aqui e agora? Uhum. Só que eu, desde criança, a coisa que eu mais queria na vida, era um sonho meu, que a gente ia muito para a Barra do Sul, tinha casa de família, a gente passava Natal. E eu via meus irmãos correndo na praia, com um pedacinho de pau, escrevendo na areia para a água apagar. Eu nunca consegui fazer isso, nem correr, e muito menos com o toquinho de pau. Se eu fizesse aquilo, eu caía de cabeça, ia de ponta cabeça. Então, para mim, tudo era novo. E eu olhei o mar, abri o braço e fui correndo do lugar que ele nos soltou até as pedras de Itaguaçu, uma distância louca, correndo. Nunca tinha corrido. Virei carambote. Nunca tinha feito. E aí voltei correndo. Aí achei o toco de pau, aí escrevia, porque eu era tímida, de coisa para Deus assim que vinha na cabeça, e olhava para o céu. E aí, quando voltei, estava o meu pai no lugar que tinha me soltado, assustado, chorando, parado, porque ele sabia. Ele disse, meu Deus, agora senta. Aí eu sentei, aí fui contar, né, o pai, contar o que tinha me condenado, que a vida eterna é real, que a gente não acaba com a morte. E, querida, daquele dia em diante, nunca mais eu tomei remédio controlado. Uau. Nunca mais voltei no médico. E hoje, 30 e poucos anos depois, eu não tomo medicamento de qualidade nenhuma. E aí veio os 2 trabalhos para ele, né? Primeiro, visitar Joinville casa por casa.
Aí aconteceu um negócio muito tremendo, que o primeiro culto que eu fui depois de osso e pele, mas com uma força de gigante. Aí que eu chego, quer dizer, para quem tinha me visitado, e quando uma pessoa fica muito tempo doente, as pessoas também deixam de lado, né? Assustado, me olhando. E aí o pastor anuncia, vai ter a reunião daquele grupo que só se prepara e que nunca sai, né? Eles estão se preparando, e deu uma debochadinha, assim, aquela coisa. E eu olhei para o meu marido e disse, eu preciso ir nessa reunião de oração deles. Lembra que eu te contei que eu tenho que me juntar a eles? Então, eu vou. Quando eu cheguei lá, tudo adolescente. Eu casada, tinha 2 filhos. Né? Isso fazia nem dias que eu tinha voltado à vida. Aí eu fiquei triste, eu digo, eles não vão me aceitar. Aí sentei no último banco, era no porão da igreja, na parte térrea. Aí eu sentei no último, não, me ajoelhei no último banco. E eles mais na frente. Daqui a pouco eu escuto alguém falando em línguas estranhas. Só que eu sempre escutava na igreja, mas escutar a língua estranha e entender algo totalmente diferente. Então, a pessoa falando em língua e eu entendia em português. A mensagem era para mim. E dizendo, filha, você esteve morta e eu te dei vida. Por que você está aí atrás? É você que vai dar ânimo, mas você tem que contar a tua história e tal. E era comigo. Mas a menina, a moça, estava falando em línguas. Né? Alguém. Quando ela parou, eu parei de receber a mensagem. Comecei a chorar. Bati no meu marido e disse, eu entendi tudo. Ele disse, meu Deus, agora ela veio agora doida, ela surtou, né? Agora ela surtou. Como você entendeu se a moça falou em língua estranha? Eu preciso ir lá na frente. Eu entendi tudo. Ele disse, não, tu não pode ir lá na frente. Eles nem te conhecem. Mas ali de joelho, aí quando eu estou chorando, ele não vai deixar eu contar que era para mim a mensagem. Aí eu abaixei a cabeça, Senhor, você falou comigo? Faz essa moça falar 2 palavrinhas só de tudo que eu entendi, que aí eu vou lá na frente e conto que é para mim. Aí eu posso ir lá na frente e contar que é para mim. Quando eu disse isso para o Senhor, ela começou a entregar a palavra em português que eu tinha entendido. Filha, você teve morta. E mas tudo, detalhes. Meu Deus. Quando ela termina, eu peguei, o meu marido olhava para mim assustado, porque eu já tinha chorado e dito, eu entendi, e o que eu tinha entendido. Ele olhava para mim com os olhos arregalados e disse, meu Deus, que loucura, ela entendeu. Aí, quando terminou, o líder dos jovens disse, Deus falou com uma pessoa aqui. E nós queremos conhecer. Uma pessoa Senhor. que morreu, que voltou à vida e que vai trabalhar com a gente na campanha. Onde está essa pessoa? Eu disse, sou eu. Então, vem cá e conta para nós. Você não é aquela pessoa que estava doente? Sou eu. Mas agora eu não sou mais doente. E ele me deu vida, e ele me curou, e eu posso correr, eu posso fazer. Aí pensa a loucura que eu falei, né? E olhei para eles e disse, nós vamos amanhã. Não, nós vamos amanhã. Isso era um sábado à noite. Ele disse que vocês estão 2 anos, que vocês têm medo, e nós temos que levar. E aí fizemos 2 campanhas, de casa em casa. Terminamos a primeira, eles tinham tudo pronto. Era A Vida Passa. Não, Você é Feliz? Essa foi a primeira. E a segunda, A Vida Passa. Porque aí
dentro da minha história. A vida passa. Você está pronto para se encontrar com seu Deus? E aí depois da minha história, um irmão que ele tinha uma empresa grande de cartazes, esses outdoor, ele disse: Zenate, nós vamos encher Joinville de outdoor. Então, nós vamos fazer baseado no teu testemunho. O folheto vai ser A Vida Passa. E aí tinha uma propaganda na televisão. Aparecia um cemitério, uma pessoa chorando e limpando uma sepultura. E aí a pessoa de preto, de luto, limpando a sepultura. E aí vinha A Vida Passa. E depois uma árvore linda com folhas, caía todas as folhas e ficava só ela, A Vida Passa. E aí a segunda campanha nós fizemos a camisa com... E quando a gente chegava, eles batiam, eles diziam: pai, vocês quase mataram a gente com a propaganda. A gente está assistindo o jornal e aparece o cemitério. E são vocês. Entra e vem me contar o que é que vocês têm para nos contar. E aí, querida, eu vi coisas que daria mais alguns programas. Uau. De ferida de perna se fechando. Dentro dessas casas? Dentro dessas casas. Hoje, eu passo em determinadas ruas em Joinville, eu choro lembrando das cenas do que Deus fez. Uau. Tá? E a senhora foi em todas as casas de Joinville, sim. Né? E depois fizemos A Vida Passa, era a última alma. A Vida Passa, eu fiquei com centro espírita, centros, igrejas católicas, porque sempre mora pessoa. Aí casa de prostituição, porque eu era a única casada. A primeira campanha era só batido em casa. A segunda, nós não podia deixar nada. Tinha que entrar nos ônibus, ponto de ônibus, carros, entende? Foi algo sobrenatural. Sobrenatural. Nesse período da segunda campanha, o Senhor me deu aí a terceira filha e a quarta, que é essa que está aí. Eu tive mais duas. Mas aí, quando eu engravido da terceira, ele diz o dia que eu tenho relação, ele diz para mim: você ficou grávida. Porque ele passou a ser real para mim. Senhor, não, e disse, essa vai ser para a tua família crer naquilo que eu fiz. Porque eles acham que você está bem porque você não teve um bebê, né? E aí eu também ganho anestesia, e nada acontece. A anestesia saiu antes da hora e eu lembro que eu não quis quarto pago. Eu disse para o meu marido: eu quero ficar num quarto com as mulheres. Quero, né? Porque eu sei que vai ser algo tão diferente. Então, eu quero ficar num quarto. E aí eu ajudei todas elas no meu quarto. Fui a primeira a levantar. Socorria uma, tal, porque aquela coisa, a enfermeira demora um pouquinho. Ia lá, botava o neném para mamar. Gente, quando 2. E aí o Senhor me deu mais 2 para a glória dele. Uau. Foi algo lindo. Então, esse é o Senhor. Ele é tremendo. Mais real do que a gente muito possa mais imaginar. real. Muito mais real. Então, muitas vidas. E no trabalho do hospital, aí eu vi muitas vidas viverem. Uau. Hoje mesmo, depois da pandemia, eles me proibiram, né, por causa da minha idade. Mas, assim, quando eu vou, assim mesmo, digo, ó, alguém me pediu uma visita, e é onde eu entrar. Mas eu passei períodos de eu estar no elevador
o médico olhar e dizer, você é a dona Zenaide, você é a mulher que morreu. Sim. Então, vem cá comigo. Eu ganhei um monte de médico para Jesus, que são meus amigos. Então, é muito lindo o que Deus faz. Tá? E aí seria muito mais coisa, né? Os nossos ouvintes não sabem, mas a senhora tem as portas dos hospitais abertos lá em Joinville. Sim. Entra a hora que quer. Isso. E não tem uma casa que não tenha recebido essa visita lá, Essa né? visita. Que tremendo. Hoje, a minha casa tem um cenáculo, é um lugar de oração. Todo sábado tem vigília. Uau. Mesmo agora é feriado, né? Então vai ser uma vigília menor, porque muita gente viaja, mas na semana que vem nós vamos ter a turma da F-Hop. 24 horas de adoração, de sexta até sábado. E é um lugar, é um refúgio. Eu sei que é o que ele está preparando para mim. Vai chegar uma hora que eu não vou poder mais estar aqui como eu estou hoje, né? Então, ele já me deu um lugar. Uau. Ele é lindo, ele é real. Você se move nele, você vive nele e você é eterno, tá? E aí, além da minha experiência, aquela que você, né, que a menina te contou, uma menina que era funcionária da Embraco, de alto padrão, os pais evangélicos, ela teve uma infecção de rim e perdeu um rim, perdeu quase a metade do outro, pegou uma infecção generalizada e morreu. Ela ganhou, teve morte cerebral da infecção, né? Mas ela era doadora de todos os órgãos. Aí o papai me ligou, dizendo, irmã Zenaide, ela estava na UTI, mas ela nunca quis Jesus. Ia quando era pequenininha, depois saiu muito cedo, e estudou, e foi a vida dela, e perdeu o Senhor no caminho. E a minha filha está morrendo. Com que idade ela tinha? Na época, devia ter perto, 20 e poucos anos já. Você podia ir na UTI. E aí, quando eu cheguei na UTI, no lugar que era para ela estar, ela não estava. E aí perguntei para o médico, ele disse, não, ela está com morte cerebral. Nós estamos com ela ali só esperando para tirar os órgãos, porque ela é doadora de todos os órgãos. Então, ela só está esperando liberar uma mesa de cirurgia para nós tirar os órgãos. Eu disse, mas vocês não avisaram o pai? Não, nós avisamos a Embraco, a empresa sabe. A gente só avisa os pais depois que tirou os órgãos, aí dá como morta. Eu disse, o pai dela está ali do lado de fora da UTI. Me esperou. Eu não posso sair ali fora e dizer que eu orei por ela se eu não orei. Uhum. Então, o senhor me desculpa, mas me leva onde ela está, eu preciso orar. Aí ele me levou numa outra sala à parte, fora da máquina, tapadinha, nua, morta, né? Sem nenhuma roupinha. Quando eu fui destapar o rosto, eu vi que ela estava. E aí, quando eu olho ela linda, muito linda, conhecia as irmãs, não conhecia ela, me deu uma compaixão, que parecia que ela era algo parte minha. Nossa. E aí eu fiz uma oração de Senhor, o Pai está ali fora. O que é para ti? Tu é o autor da vida, tu está aqui comigo. Mas ele não estava lá, ele estava aqui comigo, né?
E, de repente, aquilo abre os teus olhos. Quando eu abri, ela chorando. O médico pertinho de mim. Eu olhei para ele e disse, doutor, morto chora? Ele olhou, disse, não, não, me ajuda aqui. Pegou ela já com a maca e foi botar no aparelho. Aí, quando botou no aparelho, Senhor. Ela abriu os olhinhos, eu dei um beijinho e disse para ela, vai ficar tudo bem, Jesus te tocou. E ela disse que naquele período que ela saiu do corpo, ela tinha batido no médico, tinha atravessado sala, desesperada, como assim, eu não posso estar aqui fora, me chama, me faz alguma coisa, né? E aí, naquele momento, 2 dias... Aí disse para o pai, pode ir para casa, avisa o pai que ele não vai entrar. Manda ele para casa, né? Eu disse, eu lhe levo em casa. E o senhor só agradece. Daqui uns 2 dias, ela vai para o quarto. 2 dias depois, ela estava no quarto. Aí ele me ligou, está no quarto. A senhora vai lá? Digo, vou. Mas, Renata, ela não tem nem a metade de um rim. Ela disse, ela vai viver a metade de um rim, o Senhor vai potencializar. Hoje ela tem 50 anos. Hoje ela tem uma empresa dentro da Embraco de eventos, já é aposentada, e Deus potencializou, tem uma vida linda. E aí, quando eu cheguei para ver ela, o pai dela disse, irmã Zenate, leva ela a confessar Jesus, fazer a entrega dela. Ela olhou para o pai e disse, pai, eu já fiz. Como você fez, minha filha? Ela disse, eu acho que foi ela. Porque essa voz bem rouca que ela tem, igualzinha, mas eu sei que eu fiz. Porque a primeira coisa que eu fiz com ela ali, eu disse, se tu estiver fora do corpo, você vai entrar em nome de Jesus. Eu disse, e se você entrou ou está fora, você vai fazer uma entrega da sua vida para Jesus. Eu vou fazer a oração como se fosse você. E eu fiz a oração. Uau. E ela disse, pai, eu já entreguei. E com o olhinho, eu já sou dele. E foi ela. Eu disse, foi eu. Mas você estava fora do corpo. Ela disse, estava. Olha que lindo. Meu, que lindo. E essa experiência eu tenho direto. Tive muitas dessas. Mas nós vamos finalizando. Zenate, tá? Que tremendo. E eu queria fazer uma oração, né? Papai, todas as pessoas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir a partir deste momento. Amém. Se elas ainda não entregaram as suas vidas a Ti, que eu digo que não é aceitar, é abrir a vida, é chegar e dizer, Senhor, eu estou aqui, entra na minha vida, toma a direção dela. E de hoje em diante eu quero ser guiado pelo Senhor. Pai, aquelas pessoas que neste momento estão fazendo esta decisão, escreve o nome delas no livro da vida. Amém. E a partir de hoje, que elas possam ter a liberdade de entrar na Tua palavra e descobrir que a Tua palavra é um livro aberto para todos nós. Amém. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Amém. Ai, Zenate, não consigo nem falar. Obrigada, meu amor. Beijo, minha linda. Que bom. Obrigada, Ele mesmo. é bom. Ele Ele é bom. O tempo todo, né? Ele é bom e você um dia na eternidade E o amor dele. vai saber o que você está fazendo. Amém. Você vai entender, tá? Você não vai chegar de mãos vazias. Glória Você vai a ter Deus. uma multidão Amém. que vai te esperar. Quem é da minha idade, que vai embora antes de você, vai receber a notícia
que você vai chegar, eles vão te esperar no portal que você vai entrar. Amém. Tá? E vão te abraçar e dizer, ó, foi por você que nós encontramos Jesus. Amém? Foi porque É eu para obedeci. isso que a gente está aqui. É Você está obedecendo. É só isso. Que lindo, tá? Obrigada. Te amei, você Também. parece Obrigada. comigo. Ah. Ama Jesus. Obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. E sem palavras, esse podcast entrar para a história. Eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá. Até lá. Amém. Deus abençoe. Amém.